Olá galera, aqui é o taxista CJ e enquanto eu pego os passageiros e levo você também nessa corrida de táxi, a gente vai dissertar sobre um assunto que é até um pouco polêmico. Será que Deus realmente quer minha dor? Vamos lá. Sabe, eu li pouco a Bíblia ainda, tudo sempre que eu posso eu tô lendo. E eu tava lendo a história de Jó e Jó sofreu muito durante a vida dele. E Jó, quando o diabo resolve testá-lo, ele sofre muito, né? Ele era um cara rico, com muitos amigos, uma família muito grande, mesa farta, riquezas, gado, animais, muito ricos, tinha empregados também. E ele era um cara muito cheio de vida, assim, sabe? E de repente Deus, em uma conversa com o diabo, ele acaba falando que Jó só é grato a Deus porque ele tem tudo. Se ele não tivesse nada, talvez ele falaria mal do próprio Deus ou negaria o Deus dele. Mas Deus sabia e confiava na fé de Jó e decidiu que o diabo tocasse nele, tá ligado? Então, tipo, e foi aí que Jó começou a sofrer, entendeu? Pegou doença, perdeu muitas pessoas da família dele, perdeu animais, perdeu a riqueza que ele tinha. E só que Deus falou pro diabo para ele não matar Jó somente, mas ele poderia fazer tudo que ele quisesse, tá ligado? Na vida de Jó, e mesmo assim Jó ia continuar com a fé dele. Jó sofreu bastante, mas ele não negou o Deus dele, questionou muito. Então questionar, você pode sim questionar as obras de Deus, pode questionar, mas dizer que ele não sabe o que ele tá fazendo, você não pode fazer isso, tá ligado? E tipo, durante esse sofrimento todo de Jó, uns amigos de Jó, da época que Jó era rico, chegaram até Jó pra ver Jó, visitar Jó. E tipo, e os amigos de Jó começaram a duvidar que Jó era realmente um homem santo, pois para naquela época, se você tivesse uma vida muito ruim, era porque Deus estava permitindo que você tivesse essa vida ruim. Então, tipo, era como se Jó tivesse pecado contra ao Deus dele. E todos os amigos de Jó, até a própria mulher de Jó, não acreditou em Jó e pediu para que Jó negasse o próprio Deus e morresse. Entendesse? Porque ele estava sofrendo muito. E mesmo assim, ele continuou firme. E depois disso, Deus deu tudo de volta a ele. Então, tipo, não é que Deus quer nosso mal, sabe? Ele não quer nosso mal. Quem quer nosso mal é o inimigo. Deus quer o nosso bem. Porém, ele deixa o inimigo mexer com a gente. Por quê? Porque às vezes nós mesmos damos um cabimento também. E às vezes é porque a gente tem um propósito tão grande que é, o diabo tem que mexer, sabe? E assim, essa é meio que uma reflexão sobre a vida de Jó e como sobre a dor, como Deus coloca a dor na nossa vida, sabe? E vamos falar agora a importância da dor na vida de um homem. A importância da dor na vida de um homem é muito, muito interessante, porque o homem é moldado na dor. O homem ele evolui na dor, toda dificuldade, porque Deus às vezes coloca a gente na dificuldade pra gente se incomodar com aquela dificuldade, com aquele problema e querer mudar, querer virar outra coisa, ser outra pessoa, ser melhor, entende? Ele deixa a gente sentir dor, a gente ter dificuldade, porque ele quer que a gente evolua. A dor pro homem é combustível para evolução. Não que pra mulher também, sabe? Mas assim, pro homem nós somos muito voltados a isso. Não tem como ser delicado. Você não pode ser delicado. Você tem que aguentar a dor e
seguir em frente, entendeu? Independente de qualquer coisa. Então a dor é muito importante para o homem, sabe? Ela faz com que ele evolua e cresça, e isso é muito bom. Por que Deus quer a sua dor? Deus não quer a sua dor pra só ver você sofrer ou você pagar os seus pecados. A gente não precisa pagar nossos pecados, a gente simplesmente precisa se arrepender deles. Porque Jesus Cristo morreu na cruz pra que a gente possa ter a chance de ser salvo novamente. Então, tipo, a gente já tá salvo. A gente só precisa se arrepender dos nossos pecados e mudar, não pecar mais. Foi o que Jesus falou pra a prostituta quando ele salvou ela. Ele mandou ela ir-se embora e falou, não peque mais. Então a gente não pode ver o pecado como algo bom. E vocês se perguntam, quais são os pecados mais graves? Quais são os pecados que eu tenho que evitar? Então pra gente saber isso, a gente vai para Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Que seria: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutanaria e coisas semelhantes a essas. E a gente fica se perguntando, já que todos esses são pecados, que são obra da carne, qual seriam as obras do Espírito? Em Gálatas capítulo 5, versículo 20 a gente tem: mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Essas são as obras do Espírito. Então, em Gálatas você pode encontrar quais são os pecados mais graves. E esses são os pecados da onde se a gente comete, a gente tem que pedir perdão a Deus e pedir para que Ele nos perdoe. Mas Jesus Cristo morreu na cruz já para a gente ter salvação, para a gente ter arrependimento, para a gente poder se arrepender, entendeu? Mas eu tenho certeza que você que está escutando, tenho certeza que uma dessas coisas, uma dessas obras da carne você deve cometer, entende? E às vezes a gente comete nem porque a gente quer, porque a gente viveu com isso há tanto tempo que a gente acha que é normal, mas não é. E sem conhecimento da palavra, a gente não consegue se livrar disso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve aí, curte e é nóis. Até o próximo vídeo falando mais sobre a palavra de Deus, e espero que vocês tenham curtido a viagemzinha no Taxi Drive do CJ.